Então, fala investidores, como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre essa queda do Bitcoin e vamos ver se essa queda realmente foi uma bolha que todo mundo caiu, realmente foi uma furada, ou se é uma oportunidade de ganho enorme que a gente tem pela frente. Então, vem comigo que eu vou te explicar tudinho. Bora. É, Esse último mês aí, a gente teve a notícia da empresa Strategy, que é uma empresa que vendeu 32 Bitcoins que tinham em carteira, e isso impactou muito o mercado porque o CEO da Strategy, ele recorrentemente no Twitter, praticamente toda semana ele postava frases dizendo que você nunca deveria vender seus bitcoins e que de jeito nenhum ele ia vender. E acabou que ele vendeu. A empresa dele que tem trilhões de faturamento, bilhões, vendeu seus bitcoins. A Strategy, ela tem 800 mil bitcoins na sua carteira e o 32 para eles não é quase nada, mas para a gente é muito. Isso dá mais ou menos 10 milhões de dólares. E por que a Strategy vendeu esses 32 bitcoins? E por que isso movimentou muito o mercado? Por que isso fez muitas pessoas venderem seus bitcoins? Então, o que aconteceu foi que, basicamente, a Strategy ela tem dívidas no seu patrimônio da empresa e ela vendeu esses bitcoins para poder não bater. Ela já tinha batido as dívidas e ela vendeu esses bitcoins para criar praticamente sua reserva de emergência. Então, basicamente foi isso. Ela não vendeu porque ela parou de acreditar no Bitcoin. Não, ela vendeu os Bitcoins para criar uma reserva de emergência. Vamos supor que você tem muitos dólares na sua conta, muitos dólares, muitos dólares. E você está precisando, você pagou algumas dívidas e você quer ter uma reserva de emergência. O que você vai fazer? Você vai pegar esses dólares, vai vender para poder criar a sua reserva de emergência. Então, basicamente, foi isso que a Strategy fez. Só que muitos investidores que são, assim, apressados, né? E também são escandalosos, viram isso como, nossa, o CEO da Strategy, ele vendeu todos os bitcoins, ele não gosta mais de bitcoin, ele mudou o que ele pensava sobre bitcoin. Não, não foi isso. Esse foi o principal ponto dessa queda do bitcoin na última semana. Aliado a isso, a gente consegue ver que teve 3 bilhões de movimentações, 3 bilhões de dólares movimentados em fundos de bitcoin nas últimas semanas. Então, pô, aliado ao que aconteceu na Strategy, que foi mais simbólico do que realmente financeiro, mas essa retirada dos fundos de criptomoedas, a gente consegue ver que o mercado tá, não é que está pessimista, mas está com alto nível de fear, está com alto nível de medo acerca do Bitcoin. Então, tem dois tipos de pessoas que olham para esse mercado. Tem o tipo de pessoa que ela olha para essa queda e vê como oportunidade, porque hoje o Bitcoin está batendo por volta de 66 mil dólares. Só que no final do ano ele estava batendo 120, então pode ver como uma oportunidade de dobrar seu capital. E tem outras que vêm como uma oportunidade de sair, ver que não, realmente não é um bom negócio, e saem, trocam seu capital, alocam em outras partes. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu acredito, lembrando, isso não é uma recomendação, mas eu acredito muito no Bitcoin, principalmente a longo prazo. É, então, eu acho que eu vou estudar mais um pouco e vou aportar um pouquinho de capital nele, porque essa queda realmente, se voltar para os patamares que estavam de 120 mil dólares, vai dobrar o seu capital. Pode demorar, pode ser 1, 2, 3 anos. É aquilo, o investidor paciente sempre ganha no apressado. Isso é um fato. Essa para mim foi a maior lição que eu já tive no mundo de investimentos. É, então, eu vejo isso como uma oportunidade. Lembrando que isso não é uma recomendação. Tem outras pessoas grandes que eu conheço também que ficaram com medo dessa situação toda e retiraram seu capital, aportaram em outras coisas. Porém, eu vejo como uma oportunidade e eu vou seguir aportando. Óbvio, na carteira, o que eu tenho em Bitcoin é 5% da minha carteira em Bitcoin. E para mim já está muito bom. É, eu, eu não gosto de ter muita parte da minha carteira em criptomoeda porque eu acho que não é tão seguro, né, quanto os outros investimentos. Porém, por isso que eu boto uma pequena parte. Porque se alavancar, alavanca muito. Também, se cair, cai pouco na minha carteira. Não vai ser tão relevante. Então, isso é o que eu vou fazer. A gente consegue ver que, na minha opinião, isso é mais um cenário de medo do que realmente financeiro que está acontecendo. Mas tem um ponto também que me fez pensar muito, que é o que eu vou estudar mais um pouquinho durante essa próxima semana, que é a guerra do Irã. Essa guerra do Irã, teoricamente, o dólar se enfraqueceu. Então a gente teria que ter o Bitcoin se valorizando um pouco. Só que isso não aconteceu. Então a gente também consegue ver que o Bitcoin também não ficou forte durante esses períodos de crise. Quando as moedas grandes caíram, o Bitcoin não cresceu.
Então esse também é um ponto que me deixou intrigado e é o que eu vou estudar mais a fundo na próxima semana e vou trazer para vocês. Porém, tem esses dois lados, da oportunidade dessa queda por puro medo, não por prática teórica, né? Tipo, pô, isso caiu porque essa pessoa fez besteira, não, foi por medo. E tem essa outra parte que a prática que não aconteceu. Então tem essas duas balanças e a pessoa tem que medir no que ela acredita mais. Eu acho que é válido, né? Realmente, isso não é uma recomendação, mas para mim é válido. E é o que eu vou fazer. Aportar nem que seja um pouco da minha carteira, né? Sei lá, 5%, que é o que eu tenho hoje, que eu tenho. Tento manter sempre esse parâmetro, 5% dos investimentos. Se eu vou aportar R$ 1.000, eu aporto, sei lá, R$ 50 em Bitcoin, que é algo que eu acho que de pouco em pouco, caso alavanque para positivo, realmente vai dar uma mudada maneira na minha carteira. Porém, se cair, não vai ser tão desesperador quanto seria a minha ação fundo imobiliário. Então é o que eu acredito. E eu queria trazer esse impacto da semana aí, né, do mês para vocês. E vocês refletirem se vocês têm Bitcoin na carteira, se não tem. Se vocês acreditam que o Bitcoin vai melhorar, não vai ter. Vai melhorar ou não vai. Então, se vocês gostaram, peço que vocês se inscrevam no canal. E dê like, comentem. Falam se vocês têm Bitcoin, se não tem, se você acredita que vai voltar para o topo de US$ 120 mil, se não vai. Então vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas e vamos nessa que é só o começo.